Nós estamos com os ministros se posicionando para a continuação dos trabalhos da sessão plenária desta quarta-feira, que você acompanha ao vivo direto do plenário. Vamos nos assentar, por favor. Reabro a sessão ordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal, apregoando para julgamento de minha relatoria, ação direta de inconstitucionalidade 5.310, procedência Rio de Janeiro, autor o Procurador-Geral da República e interessado o presidente do Tribunal de Justiça do Rio. Vou fazer o relatório, não há pedido de sustentação oral. Este é o caso que trata de uma resolução que foi alterada no Rio de Janeiro. Essa ação direta foi ajuizada o ano passado, 2015. Nela se pede a declaração de inconstitucionalidade do artigo 3º da resolução número 1, de 9 de setembro, do plenário do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e na norma se tem, nesse artigo 3º questionado, poderá o desembargador ser novamente eleito para o mesmo cargo, desde que observado o intervalo de 2 mandatos. O autor argumenta que, aspas, por essa norma, a ocupação dos cargos da alta direção do Tribunal de Justiça do Rio não precisaria obedecer ao disposto no artigo 102 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, no que preceitua ser indispensável o esgotamento de todos os nomes na ordem de antiguidade para novo preenchimento dos cargos de direção exercidos por 4 anos ou do cargo de presidente do tribunal. O Procurador-Geral alegou o cabimento desta ação, porque a resolução trataria de teria generalidade e abstração suficientes para qualificá-la como ato normativo primário sujeito a controle concentrado de constitucionalidade e que, aspas, inovação ou contraposição de resolução do Tribunal de Justiça em matéria de Estatuto da Magistratura, disciplinada pela LOMAN, traduziria violação direta e frontal à reserva de lei complementar nacional, contida no artigo 93, caput da Constituição, e a iniciativa privativa do Supremo Tribunal para a deflagração do seu processo legislativo. E, para evidenciar o cumprimento dos requisitos exigidos, os presidentes deste tribunal requeriu a suspensão liminar, pediu a declaração de inconstitucionalidade do artigo 3º desta resolução. Nas informações do presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, asseverou a inexistência da norma impugnada, dada a ausência de aprovação por quórum qualificado, argumentando que a inconstitucionalidade da norma foi cabalmente demonstrada pelo Procurador-Geral. O Advogado-Geral da União manifestou-se pela procedência do pedido e a Procuradoria-Geral da República também manifesta-se pela procedência do pedido. Este é o relatório. Pois não. Eu disse que não havia sustentação oral, porém o Procurador-Geral da República pede a palavra para fazer uma intervenção. Senhora Presidente, senhora Ministra Rosa Weber, senhores ministros, apenas para acrescentar aos argumentos que a Procuradoria-Geral da República já aduziu por escrito no processo, a autoridade informante disse que a norma impugnada não existe, ou não existia porque não teria tido quórum suficiente para aprovação em plenário. Entretanto, a norma está publicada, e foi publicada no Diário Oficial. Se a norma está publicada e está publicada no Oficial, ela efetivamente existe. O fato dela não ter atingido o quórum ou número suficiente de votação para se transformar em resolução é apenas um dos vícios a mais que se acrescenta aos que já se apontam contra a norma. Porque se está publicada uma norma que não poderia ter sido publicada, há um vício que se acrescenta que não constava na petição inicial e que o Ministério Público agora aduz. Quer dizer, aos argumentos que já tem contra a norma, acrescenta-se mais esse, que ela foi publicada sem que tenha atingido um quórum mínimo para aprovação. E, efetivamente, ela existe e deve permanecer como objeto de impugnação. Era isso, senhora Presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Antes de iniciar a leitura do voto, eu faço remissão a um ofício 198 de 2016, que me chegou ontem à noite, do presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro,
desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, no qual ele afirma que ele foi eleito com base nesta resolução, que é de 2014, por força de uma liminar no mandado de segurança, relator o ministro Luiz Fux, contra um provimento do Conselho Nacional de Justiça que tinha sustado os efeitos desta norma. E que, com base naquela liminar, então, deu-se a eleição em 2014 e que agora, por causa daquela liminar, é que tinha tido também a eleição na última segunda-feira, exatamente com base nessa resolução. Portanto, ela permanece rígida. Passo ao voto, senhores ministros. Discute-se, como relatei, a constitucionalidade ou não do artigo 3º da Resolução TJ Rio de Janeiro, número 1 de 2014, do plenário do Tribunal de Justiça do Rio, no qual se estabelece, aspas, artigo 3º, poderá o desembargador ser novamente eleito para o mesmo cargo, desde que observado o intervalo de 2 mandatos. Fecho aspas. Alega-se contrariedade ao artigo 93 caput da Constituição da República, porque, por esta norma, aspas, a ocupação dos cargos da alta direção do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro não precisaria obedecer ao disposto no artigo 102 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, LOMAN, no que preceitua ser indispensável o esgotamento de todos os nomes na ordem de antiguidade para novo preenchimento dos cargos de direção exercidos por 4 anos ou do cargo de presidente do tribunal, fecho aspas. Põe-se em foco nesta ação direta de inconstitucionalidade se o Tribunal de Justiça do Rio poderia estabelecer critérios diferentes daqueles previstos na Lei Orgânica da Magistratura Nacional para a ocupação dos cargos de direção do tribunal. O presidente do Tribunal Fluminense afirmou, aspas, a resolução, cujo artigo 3º é impugnado, não existe, como foi agora adversado pelo vice-procurador-geral. Segundo ele, porque no dia 21 de agosto de 2014, data da votação dos quesitos destinada à alteração do regimento interno do Tribunal de Justiça, houve, antes da publicação da resolução número 1, 3 sessões do egrégio órgão especial descolendo Tribunal de Justiça, Fluminense. 25 de agosto de 2014, 8 de setembro de 2014, 1º de setembro de 2014. E em nenhuma dessas sessões, como comprova os respectivos atas anexas, aprovou-se redação final da resolução, cujo artigo 3º é impugnado nesta ADIM. Em 9 de setembro, dia seguinte à última das suprarreferidas sessões, foi publicada a resolução, sem que se tenha votado sua redação final. Fecho aspas. O Tribunal de Justiça do Rio impetrou o mandado de segurança 33.288, no qual se tem por atos coatores a tramitação daquela resolução no Tribunal de Justiça e ainda as decisões do Conselho Nacional de Justiça nos pedidos de providência 6163-87, 6169-03 e no PCA, Procedimento de Controle Administrativo, 6190-18, nos quais também se discutia a validade daquele artigo 3º da resolução número 1. Na tentativa de demonstrar ser titular de direito líquido e certo, o Tribunal Fluminense, naquele mandado de segurança, sustentou inobservar o Conselho Nacional de Justiça o artigo 93 da Constituição, defendendo a não recepção do artigo 102 da Lei Complementar 35 pelo ordenamento jurídico vigente. Em 2 de dezembro de 2014, o ministro Luiz Fux deferiu o pedido de liminar formulado, tornando sem efeitos a decisão do CNJ, que suspendeu a eficácia parcial daquela resolução e determinou a suspensão de todo e qualquer procedimento administrativo em tramitação no CNJ que impugnasse a referida resolução. Digo eu, diferente do alegado pelo presidente do Tribunal de Justiça Fluminense, não há ato posterior de revogação pelo que cumpre seguir no julgamento de mérito desta ação. Sobre este ponto, o Procurador-Geral da República asseverou não proceder a preliminar de inexistência do dispositivo pelo Tribunal de Justiça em suas informações.
Além de o artigo 3º ser de teor idêntico e publicado no próprio sítio eletrônico do tribunal, foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Estado, como também agora enfatizado pelo vice-procurador-geral. Portanto, é norma apta a produzir efeitos jurídicos que há de ser expurgada pela via da ação direta de inconstitucionalidade. No artigo 93, caput da Constituição do Brasil, determina-se, aspas, Lei Complementar de Iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios. Cito lição de José Afonso da Silva, segundo o qual o Estatuto é estabelecido por lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal, contendo as regras sobre a carreira da magistratura, os princípios constitucionais sobre o ingresso, a promoção, acesso aos tribunais, vencimentos, aposentadoria, seus proventos, a publicidade dos julgamentos, a Constituição e a constituição de órgãos especiais do tribunal. A lei complementar foi recepcionada pela Constituição e vigora até que sobrevenha outra que não a contraria ou até que se elabore outra por iniciativa do Supremo Tribunal Federal, cito fontes. No mesmo sentido, o ministro Gilmar Mendes e Lênio Luiz Strex acentuam que este sistema normativo nacional está amparado em duas razões. Em primeiro lugar, o Poder Judiciário é um poder nacional e seus membros devem estar submetidos a regras uniformes. Em segundo lugar, é possível vislumbrar que a alternativa de caracterização das normas da LOMAN como meramente programáticas ou não vinculantes para o legislador e judiciário estaduais abriria uma via perigosa para a concessão ilimitada de privilégios e, ao fim e ao cabo, poderia dar ensejo a um quadro instável, aspas, de troca institucional de boas vontades, fecho aspas, entre os poderes locais, incompatível com a independência assegurada constitucionalmente ao poder judiciário. Trata-se de um verdadeiro bloqueio de competência levado a efeito pela edição da Lei Complementar Nacional, de modo que o direito estadual, em contradição com os limites nela fixados, deve ser considerado inconstitucional. Nesse caso, a Lei Complementar não configura exatamente um parâmetro de controle abstrato, mas simplesmente índice para aferição da ilegitimidade ou de não observância da ordem de competência estabelecida na Constituição, fecho aspas, cito fonte. A jurisprudência deste Supremo, até o advento da lei complementar prevista no dispositivo constitucional, afirma ser matéria própria do Estatuto da Magistratura, aquela sobre a qual aqui se discute, declarando ter sido ela recepcionada, a Lei Complementar número 35, pela Constituição Federal. Estou citando, por exemplo, e não vou fazer a leitura das emendas que listei em meu voto. Por exemplo, na ação direta de inconstitucionalidade 509, relatada pelo ministro Ricardo Lewandowski, plenário 16 de setembro de 2014. Ação direta de inconstitucionalidade 3508, relatada pelo ministro Sepúlveda Pertence, de 31 de agosto de 2007. Ação direta de inconstitucionalidade 2753, relatada pelo ministro Carlos Veloso, Diário de Justiça de 11 de abril de 2003. Ação direta de inconstitucionalidade 2494, relatada pelo ministro Eros Grau, no Diário de 13 de outubro de 2006. Medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 4042, relatada pelo ministro Gilmar Mendes e publicada no Diário de 30 de abril de 2009. Ação ordinária 185, relatada pela ministra Ellen Grace, publicada a decisão em 2 de agosto de 2002, e sobre tribunais específicos estaduais, ainda se tem, entre outros, a ação direta 2880, relatada pelo ministro Gilmar Mendes, mandado de segurança 28494, relatada pelo ministro Luiz Fux, entre outros, não vou deixar de rolar porque é uma página, portanto, de referências. Quanto à eleição dos ocupantes de cargos de direção dos tribunais, que é o objeto específico da resolução questionada na presente ação, este Supremo Tribunal Federal, até 2012, reiterava a necessidade de observância
do artigo 93 da Constituição da República, sem qualquer discrepância ou sem maiores discrepância, e à luz do princípio da máxima efetividade da Constituição, determinava sempre fosse respeitado pelos tribunais o comando do artigo 102 da Lei Complementar, número 135, na qual se tem: os tribunais, pela maioria dos seus membros efetivos, por votação secreta, elegerão, dentre seus juízes mais antigos, em número correspondente ao dos cargos de direção, os titulares destes, com mandato por 2 anos, proibida a reeleição. Quem tiver exercido quaisquer cargos de direção por 4 anos, ou de presidente, não figurará mais entre os elegíveis, até que se esgotem todos os nomes na ordem de antiguidade. É obrigatória a aceitação de cargo, salvo recusa manifesta e aceita antes da eleição. Fecho aspas. Em 23 de março de 2001, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 1503, relatada pelo ministro Maurício Correia, este plenário assentou a inconstitucionalidade de norma do regimento interno do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ao fundamento de sua desconformidade com o artigo 93 da Constituição. Tem-se na ementa desta ação direta, regimento interno do Tribunal de Justiça do Rio, escolha de cargos de direção, matéria reservada à lei complementar, competência dos tribunais de justiça, limites. A eleição para o preenchimento dos cargos de direção dos tribunais de justiça dos estados é disciplinada pelo artigo 102 da lei complementar, número 35/79, recebida pela atual ordem constitucional. Constituição Federal, artigo 93. 2. Os regimentos internos dos tribunais podem explicitar os meios para sua realização, desde que obedecidos os limites e parâmetros estabelecidos na lei. 3. Neles é vedada, contudo, a inclusão de instruções sobre o processo eleitoral interno que ultrapassem as regras básicas da lei complementar. 4. Inconstitucionalidade do segundo período, parágrafo 4º do artigo 11 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Rio. Fecho aspas. Naquele julgado, o ministro Maurício Correia afirmou exatamente que, aspas, esta norma do artigo 102 da Lei Orgânica da Magistratura, consoante reiterada jurisprudência desta Corte, lembrada no julgamento da cautelar, cita precedentes, foi considerada recepcionada pela atual ordem vigente. Poderia parecer que o inevitável confronto da norma regimental com a Lei Orgânica da Magistratura obstaria o controle concentrado, contudo o tema é focalizado sob prisma diferente. Cuida-se de examinar se o Tribunal de Justiça, ao dispor em seu regimento interno sobre a eleição de seu presidente e dos demais titulares de cargos de direção, teria usurpado competência do Poder Legislativo de disciplinar a matéria em lei complementar, fecho aspas. Análoga inconstitucionalidade foi identificada e declarada quanto a normas criadas por outros tribunais. Por exemplo, na ação direta de inconstitucionalidade 841, relatada pelo ministro Carlos Veloso e publicada em 21 de outubro de 1994, se tem o artigo 102 da Lei Orgânica da Magistratura, que disciplina a eleição dos cargos de direção e fixa o período de mandato em 2 anos, foi recepcionado pela Constituição de 1988. Deixo de fazer a leitura integral da ementa. No mesmo sentido, a ação direta de inconstitucionalidade 1152, em medida cautelar, relatada pelo ministro Celso de Mello. No mesmo sentido, relatada pelo ministro Nery da Silveira, a ação direta 1385. No mesmo sentido, a ação direta 2370, relatada pelo ministro Sepúlveda Pertence, publicada em 9 de março de 2001. Isso apenas para citar alguns de uns tantos que eu enumero, e já mais recentemente, tem-se, por exemplo, no mandado de segurança 28.447, relatada pelo ministro Dias Toffoli, no plenário, em 23 de novembro de 2011, ordenação normativa dos tribunais, LOMAN, regimento interno, eleição de presidente, condições de elegibilidade, cargo de vice-corregedor, segurança denegada por maioria. Na reclamação 8.025 de São Paulo, relatada pelo ministro Eros Grau,
se fixou que, aspas, o universo de elegíveis é delimitado pela presença de condição de elegibilidade concomitantemente pela ausência de causa de inelegibilidade. Normas regimentais de tribunais que, de alguma forma, alterem esses critérios violam o comando veiculado pelo artigo 102 da LOMAN, pedido do julgado procedente, fecho aspas. No mesmo sentido, ação direta de inconstitucionalidade 2983, relatada pelo ministro Carlos Veloso, plenário em 15 de abril de 2005, e a reclamação 5158, em medida cautelar, relatada pelo ministro César Peluso e publicada em 24 de agosto de 2007. Em 12 de dezembro de 2012, no julgamento do agravo regimental na reclamação 13.115 do Rio Grande do Sul, e de que foi relator o ministro Luiz Fux, o plenário deste Supremo Tribunal Federal, quanto à obrigatoriedade da observância do artigo 102 da Lei Complementar da número 35, LOMAN, fixou, e cito um trecho do voto do ministro Fux. A parte dispositiva da ADIM 3566 é expressa ao vedar que regimento interno do tribunal ofenda ao artigo 102 da LOMAN. É isso que produz efeitos vinculantes. E não se está a defender, na hipótese dos autos, a aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes. Não se está a ampliar os limites da decisão afrontada proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, mediante a invocação da ratio decidente, ou de opter dictum, de outro julgado, mas a reconhecer uma direta ofensa à autoridade do Supremo Tribunal quando assentou a primazia da LOMAN diante de normas regimentais. Essa leitura está em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal. Eu faço a transcrição de uma longa passagem deste voto do ministro Luiz Fux, no qual ele assenta ainda, aspas, a Lei Complementar 35 optou por afastar dos tribunais a atividade política e, com isso, restringiu os elegíveis aos cargos de direção ao máximo, a fim de que também no âmbito dos tribunais brasileiros prevalecesse a escolha política perigosa quando se existe imparcialidade. Deve-se ressaltar que, especificamente, quanto às eleições do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, era aquele caso do Rio Grande do Sul, se decidiu, e Vossa Excelência transcreve a ementa daquele outro julgado. E, por isso, afirma, à luz do decidido e discutido na sessão de julgamento da reclamação tal, defiro a liminar. Ao julgar o pedido de reconsideração da liminar decidida neste caso, em 3 de fevereiro de 2012, o ministro Luiz Fux, aspas, 1. Reconheceu a validade de todos os atos praticados pelos desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul eleitos. 2. Manteve os demais efeitos da liminar deferida. E 3. O pedido de reconsideração formulado pelo desembargador tal. No julgamento do agravo regimental nesta reclamação, o plenário assentou, aspas, judiciária autonomia, consoante disposto no artigo 99 da Carta de 1988, ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira, tribunais, direção, regência. Ao contrário do versado no artigo 112 do diploma maior anterior, emenda constitucional número 1 de 69, o atual não remete mais à lei orgânica da magistratura, regência da direção dos tribunais, ficando a cargo do regimento interno. Reclamação é efeito transcendente, reiterados são os pronunciamentos do Supremo, no sentido de não se admitir, com base nesse para pedido formulado em reclamação, o efeito transcendente. Ministro Marco Aurélio iniciou divergência que foi acompanhada pela maioria, acentuando, aspas, presidente, venho insistindo e vou insistir um pouco mais, porque surge o dever de preservar a intangibilidade da Carta de 1988, que os tempos mudaram. Os atos constitucionais de 1988 e os atuais trouxeram à balha a autonomia administrativa e financeira dos tribunais. O que gostaria era de explicar porque entendo que houve uma mudança normativa constitucional substancial. O que tínhamos na Carta de 69, verdadeira Carta considerada emenda constitucional número 1, que o parágrafo único do artigo 112, ao versar disposições preliminares, estabelecia que lei complementar denominada Lei Orgânica da Magistratura obedecerá normas relativas à organização, ao funcionamento, à disciplina, às vantagens, aos direitos e aos deveres da magistratura. Salto uma passagem.
para continuar ainda no voto do ministro Marco Aurélio naquela sentada. O que ocorreu na Carta de 1988? Uma disciplina diametralmente oposta, que já não remete à regência da direção dos tribunais ao que é estabelecido na Lei Orgânica da Magistratura. Leia-se no artigo 99, e tem-se a transcrição. No artigo 93, tem-se a previsão quanto aos princípios a serem levados em conta pela Lei Orgânica da Magistratura. E no rol, que para mim é exaustivo, como são os presentes na Carta de 1988, porque não é exemplificativa, é exaustiva, e não existe referência, como princípio a ser adotado pela LOMAN, à regência dos cargos de direção. E aí continua para afirmar que a interpretação sistemática da Carta, afirma o ministro Marco Aurélio, fazendo remissão, segundo o ministro Sepúlveda pertence, da decaída e da atual, é conducente a concluir-se que esta última não subsiste mais a LOMAN, a eleição dos dirigentes do tribunal. O silêncio mostra-se, como disse, eloquente. Não há na Constituição de 1988, mais precisamente, no artigo 96, inciso 1, ao contrário do que ocorria na carta anterior, no artigo 115, inciso 1, que versava a eleição dos dirigentes dos tribunais, arremessa ao que previsto na LOMAN, fecho aspas. Acompanhando a divergência, também o ministro Ricardo Lewandowski votou, eu estou transcrevendo. O ministro transcreve passagem do voto do ministro Teori Zavascki, no qual ele afirma que é de se dar provimento ao agravo regimental, porque não houve ofensa ao que decidido pelo tribunal. Então, por outra razão. Cito também outros votos e segui a divergência naquela ocasião apenas para dizer que partilhava de todas as preocupações, para não dizer das recusas, para não dizer renúncias, que eram preocupantes de cumprimento da LOMAN, mas que não havia como considerar aqui descumprimento, e fiquei neste tema. Rememoro ainda o que foi um grande debate que se travou do ministro Gilmar Mendes sobre a situação da LOMAN com alguns dos outros ministros, numa troca grande de ideias sobre a matéria, um debate longo, para, na sequência, acentuar. O ministro, também seguindo o relator, o ministro Luiz Fux, o ministro-presidente Joaquim Barbosa votou, aspas, eu também voto nesse sentido, e o fundamento é este, a necessidade de se observar a LOMAN, porque me parece que, neste caso, não houve essa observância. Sem desconsiderar, digo eu, os intensos debates travados no julgamento daquela reclamação 13.115, relatada pelo ministro Luiz Fux, apesar do resultado constante da ementa, votei pelo provimento do agravo contra o deferimento da medida liminar, simplesmente por não ter vislumbrado o descumprimento da decisão do Supremo, menos ainda identidade entre as decisões de reclamações apontadas como paradigmas. E tenho afirmado, como nos inúmeros antecedentes antes apontados, que as disposições da Lei Complementar 35, de 1979, definem regime jurídico para a magistratura, viabilizando o tratamento nacional uniforme, válidos, portanto, para todas as instâncias e tribunais do território nacional, para as questões do Poder Judiciário, garantindo a necessária independência e autonomia para a devida prestação jurisdicional, observadas as peculiaridades locais, sem deixar de se ter um único estatuto constitucional a ser obedecido em todas as instâncias e por todos os órgãos do Poder Judiciário. Não contrariando a Constituição da República, essas normas devem ser obrigatoriamente observadas pelos tribunais ao elaborarem seus regimentos internos e demais atos normativos. Na espécie vertente, ao estabelecer a possibilidade de, aspas, o desembargador poder ser novamente eleito para o mesmo cargo, desde que observado o intervalo de 2 mandatos, fecho aspas, o plenário do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na minha compreensão, contrariou as balizas estabelecidas no artigo 102 da Lei Complementar 35 de 1979, recepcionado pela Constituição da República, nos termos do artigo 93.
como se tem nas manifestações da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República, quanto à inconstitucionalidade da norma impugnada, aspas, o artigo 3º da Resolução número 1, de 9 de setembro de 2014, do plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, inovou a matéria veiculada na lei complementar, mencionada, artigo 102 da LOMAN, ao permitir que desembargador seja novamente eleito para o mesmo cargo, desde que observado o intervalo de 2 mandatos, sem exigir o esgotamento de todos os nomes na ordem de antiguidade, fecho aspas. Houve, portanto, inobservância do artigo 93 caput da Constituição do Brasil, segundo o qual reserva-se à lei complementar de iniciativa deste Supremo Tribunal Federal a regulamentação da matéria afeta ao Estatuto dos Magistrados Brasileiros e a elegibilidade para os órgãos diretivos dos tribunais, órgãos, portanto, de composição estruturante de todas as instâncias e instituições do Poder Judiciário, razão pela qual julgo procedente a presente ação para declarar inconstitucional o artigo 3º da Resolução Tribunal de Justiça, número 1, 2014, do plenário do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, é como voto. Ministro Edson Fachin, com a palavra. Senhora presidente e relatora desta ação direta com constitucionalidade 5310, eminentes pares. Senhora presidente, a matéria foi muito bem exposta desde o relatório até o voto por Vossa Excelência, e é claro que se pode ponderar que a letra A do inciso 1º do artigo 96 da Constituição defere aos tribunais privativamente eleger os seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos. Mas os tribunais, tomados aqui em lato sensu, não constituem um Estado dentro do Estado. Portanto, os tribunais também se submetem às normas infraconstitucionais e, nomeadamente, às diretrizes que advêm da própria Constituição. A seu turno, o caput do artigo 93, como bem Vossa Excelência acaba de pontuar, defere à lei complementar o tratamento desta matéria. E, na hipótese, na ausência de lei complementar posterior à Constituição de 88, tem-se por recepcionada, pelo menos no entendimento que Vossa Excelência subscreve e que eu estou também a subscrever, tem-se recepcionada a lei complementar número 35 de 1979. E no artigo 102, como Vossa Excelência fez bem ver, está com todas as letras a proibição da reeleição, que faz com que a resolução 01/2014 do Tribunal Pleno, do Tribunal de Justiça, do órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o artigo 3º, vá de encontro com esta proibição, eis que admite aqui, portanto, a reeleição. Eu estou adotando nesse sentido a direção da conclusão e da fundamentação que Vossa Excelência acaba de apresentar, nomeadamente a conclusão que está na ação direta com constitucionalidade 3566, relator para o acordo, o ministro César Peluso, onde se concluiu de modo incontroverso que são inconstitucionais as normas de regimento interno de tribunal que disponham sobre o universo dos magistrados elegíveis para seus órgãos de direção. Portanto, subscrevendo os fundamentos e a conclusão do voto de Vossa Excelência e agregando esta sintética e breve reflexão, acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência pelo provimento integral da ação em pauta. Pois não. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Roberto Barroso. Presidente, pelo que depreendi, a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República opinaram pelo conhecimento e pela procedência da ação, e o próprio Tribunal de Justiça, nas informações prestadas, também reconheceu a inconstitucionalidade, fora a questão da existência, que Vossa Excelência destacou. Tanto existe que nós estamos aqui discutindo e houve uma liminar que manteve ela em vigor depois da decisão do CNJ. A jurisprudência é intensa nesse sentido, como Vossa Excelência demonstrou, de modo que eu estou acompanhando
Vossa Excelência, e vou enunciar apenas a tese do meu voto, como habitualmente faço, que é a seguinte: compete ao Estatuto da Magistratura, previsto no artigo 93 da Constituição Federal, definir as regras para eleição dos órgãos diretivos dos tribunais. E 2, o artigo 102 da Lei Complementar número 35 de 79, que cuida do tema, foi recepcionada pela Constituição de 88, sendo inconstitucional a atuação normativa de tribunais na matéria. Penso que essa minha tese coincide plenamente com a de Vossa Excelência, cujo voto eu estou acompanhando. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Teori Zavascki. Senhora Presidente, pelo exaustivo apanhado que o voto de Vossa Excelência fez da jurisprudência do Tribunal a respeito dessa questão, se pode ter como certa a tese central da ação direta, segundo a qual permanece inalterada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reputa inconstitucionais resoluções e normas regimentais de tribunais que disciplinem critérios de eleição de seus órgãos diretivos de forma diversa do artigo 102 da LOMAN, sobretudo no que concerne às condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade, por violação ao artigo 93 caput da Constituição da República, uma vez que se trata de matéria própria do Estatuto da Magistratura, portanto, sujeita a reserva de lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal. Penso que aqui está uma síntese da demonstração exaustiva do voto de Vossa Excelência, como eu disse, que eu acompanho integralmente. Agradeço a Vossa Excelência, ministra Rosa Weber. Senhora Presidente, a jurisprudência da Corte já assentou, como destacado nos votos anteriores, que o artigo 102 da LOMAN foi recepcionado pela ordem constitucional vigente. E a jurisprudência firme da Casa, na minha leitura, e como também evidenciado no belo voto de Vossa Excelência, é no sentido de que a matéria objeto do artigo 3º da resolução número 1 do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que é objeto desta ADI, está sujeita à reserva de lei complementar. Eu só explicito, Vossa Excelência já referiu, inclusive, a reclamação 13.115, que ali votei. Estava em discussão estavam eleições no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Votei no sentido de que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pela forma sistemática adotada, não havia descumprido o que estipulado no julgamento anterior, no ano anterior, em outra reclamação. Acompanho Vossa Excelência na íntegra, presidente. Pois não, agradeço a Vossa Excelência, ministro Luiz Fux. Senhora Presidente, agradeço à Corte, ilustre representante do Ministério Público, senhores ministros, advogados presentes. Senhora Presidente, naquela oportunidade em que nós julgávamos a causa relativa ao Tribunal do Rio Grande do Sul, ficou assentado que o artigo 102 da LOMAN poderia ter uma outra leitura. E eu vou explicar por que eu cheguei a essa conclusão. Todos os acordos citados por Vossa Excelência, todos quantos eu pesquisei, são de 2007 e, efetivamente, são inequívocos no sentido da recepção da LOMAN em vários aspectos. Só que, naquele caso específico, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, por exemplo, o 50º colocado na lista de antiguidade era o primeiro na antiguidade, porque os 50 anteriores tinham renunciado. Depois, o 146º também era o segundo colocado, porque todos os anteriores haviam renunciado. Quer dizer, tudo, evidentemente, uma simulação escancarada, mas o Supremo Tribunal Federal entendeu, a partir dali, que era possível que houvesse essa eleição. Ora, se é possível que houvesse aquela eleição, evidentemente que não se estava obedecendo o artigo 102 da LOMAN. E eu, evidentemente, fiquei vencido, relator para o acordo ao ministro Marco Aurélio. Então, depois eu faço aqui um apanhado dessa jurisprudência e tenho que manter minha coerência à mercê de ter sido vencido. O último acórdão é o acórdão
dessa reclamação 13.115, que é de 2012. 2012, todos os acordos anteriores são de 2007. E nesse acordo ficou estabelecido que a direção dos tribunais escapava completamente ao Estatuto da Magistratura, tendo em vista que o Estatuto da Magistratura era a lei complementar e a Constituição Federal passara a adotar os tribunais de plena autonomia. Eu confesso sinceramente que tenho severas dúvidas sobre se Estatuto da Magistratura também significa dizer, regulamentar a forma pela qual os órgãos de direção de um tribunal devem ser eleitos. Isso é uma matéria do Estatuto da Magistratura, máxime quando a Constituição traz uma autonomia dos tribunais para a sua regulação interna. Eu me recordo, inclusive, que alguns colegas comentavam que seria tolher o tribunal dessas opções de eleição, na medida em que poderia estar na linha sucessória um membro indesejável pela classe, e que a classe, então, deveria ter essa liberdade, essa opção, dentro desta autonomia constitucional, de eleger quem pretendesse. Então, digo eu, a jurisprudência era essa. O plenário, contudo, no meu modo de ver, ele reviu seu entendimento no julgamento do agravo regimental e medida cautelar na reclamação 13.115. Eu, inclusive, fiquei vencido. A grande verdade é que na lista de antiguidade tinha ali um desembargador que estava na lista de antiguidade, mas que a classe não queria elegê-lo. Daí, então, fizeram uma volta em torno desse artigo 102 e fixou-se uma nova jurisprudência, que, no meu modo de ver, respeita o espírito constitucional da autonomia dos tribunais. Então, digo eu, o plenário, no meu modo de ver, ele reviu o seu entendimento no julgamento do agravo regimental na medida cautelar na reclamação 13.115. Naquela ocasião, esta Corte decidiu inequivocamente pela possibilidade de a norma regimental afastar o artigo 102 da LOMAN, no que exige a eleição dentre seus juízos mais antigos, em número correspondente aos cargos de direção. Na reclamação em comento, questionava-se o artigo 63 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o qual determina que sejam considerados eleitos para os cargos de direção os magistrados que obtiverem a maioria absoluta dos votos dos presentes, sem qualquer restrição quanto à antiguidade dos candidatos. Este plenário reputou legítima a eleição para um dos 5 cargos em disputa do 50º colocado na lista de antiguidade, excluindo da posse, em qualquer desses cargos, o 5º colocado na lista. Essa é a jurisprudência última do Supremo Tribunal Federal, em frontal descompasso com o suposto e determinante artigo 102 na LOMAN. Venceu nesta Corte, de maneira incontroversa, a tese de que, no conflito entre o regimento e a LOMAN, o Poder Judiciário deve prestigiar a autonomia dos tribunais, mantendo rígidas as regras regimentais aprovadas por um processo democrático de deliberação, cuja existência é patente, conforme o eminente representante do Ministério Público aqui assentou, porque houve uma dúvida sobre se existia ou não existia. E a presidência do tribunal mandou para mim também um ofício, tal como esse da presidente, no sentido de que o atual presidente foi eleito com base nesse regimento. Então, o regimento estava plenamente eficaz. No meu modo de ver, não prospera a alegação de que a ementa estaria em dissonância com o julgado, porque lê-se o voto de Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia, naquele julgado, em verbos: dou provimento ao agravo exatamente nos termos da divergência iniciada pelo ministro Marco Aurélio. Também é digno de nota o voto do ministro Ricardo Lewandowski, no sentido de que eu tenho certa dificuldade em entender que nós aqui no Supremo Tribunal Federal podemos proibir que determinados desembargadores que integram um tribunal com autonomia se recuse a concorrer a determinados cargos. Isso faz parte do jogo democrático da instituição. 2012. Depois de lá para cá, nada, e tudo antecedente dessa jurisprudência do tribunal. Então, no meu modo de ver, com a devida vênia, a ementa reflete a conclusão da Corte com relação a essa relativização do artigo 102.
Com efeito, o artigo 93 da Constituição Federal não exige a observância de regras específicas do processo eleitoral para os cargos de direção dos tribunais. A Constituição. Essa omissão eloquente, na percepção mais recente do pleno deste Pretório Celso, legitima que os tribunais editem normas sobre o tema. O citado artigo 93 exige lei complementar tão somente para reger o Estatuto da Magistratura, mas em nenhum de seus incisos, e o artigo 93 da Constituição Federal, ao se referir à lei da magistratura, estabelece, digamos assim, o objeto que deve ser objeto da sua regulação, como ingresso na carreira, promoção, apuração de antiguidade, o acesso aos tribunais de segundo grau, como é que deve ser feito, previsão de cursos oficiais, subsídios, aposentadoria, mas nada diz, e no meu modo de ver nem poderia dizer, sobre a eleição de direção, porque isso faz parte da economia interna do próprio tribunal. Então, no meu modo de ver, essa omissão eloquente, na percepção mais recente do plenário, legitima que os tribunais editem normas sobre a sua administração. O citado artigo 93 exige lei complementar tão somente para reger o Estatuto da Magistratura, mas em nenhum de seus incisos determina que normas sobre eleição para os cargos diretivos das Cortes sejam previstas exclusivamente naquele Estatuto. Ao contrário, a Carta de 1988, ao passo que garante autonomia administrativa aos tribunais, na forma do artigo 99, dispõe de forma expressa competir privativamente a estes, eleger seus órgãos diretivos e elaborar os seus regimentos internos, tal como está no artigo 96, inciso 1º. Compete privativamente, inciso 1º, aos tribunais da Constituição Federal, a linha A, eleger, a Constituição é que estabelece isso, compete privativamente aos tribunais, que têm a autonomia já anunciada no dispositivo antecedente, eleger seus órgãos diretivos e elaborar os seus regimentos internos, com observância das normas de processo, das garantias processuais, dispondo sobre a competência e funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. Então, no meu modo de ver, nós deveríamos, então, manter essa jurisprudência, que é a mais recente. Tanto mais que, dentre outros, cito aqui um acórdão do ministro Gilmar Mendes, na reclamação, na própria reclamação, onde eu transcrevi esses debates, no sentido de que nós temos que ter compromisso com a jurisprudência do tribunal. Se for o caso, então, o tribunal tem que rever a sua jurisprudência. Eu tenho a impressão que esse debate se deu exatamente por aquela flexibilização, que não é qualquer flexibilização. Desembargadores que estavam, depois do número 100 na lista, foram eleitos na ordem de antiguidade, na frente do 5º colocado. Então, é absolutamente impossível nós não reconhecermos que o tribunal fez uma modificação substancial na sua jurisprudência. Não julgou um caso concreto, fez uma mudança jurisprudencial na sua jurisprudência. Então, por todo exposto, pedindo vênia, as respeitosas votos que já foram proferidos aqui antecedentemente, e considerando essa orientação mais recente do plenário, eu reputo que o artigo 3º da Resolução do Tribunal de Justiça, que foi o artigo no qual se baseou a atual presidência para ser eleita, é norma compatível com a Carta Magna, exarada com fulcro na competência conferida aos tribunais pelo artigo 96(1)A da Lei Maior, resguardando-se assim a autonomia administrativa da Corte Estadual. Estou pedindo vênia, principalmente a Vossa Excelência relatora e aos demais colegas, eu estou propondo a improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Pois não. Ministro Dias. Presidente, eu também, pedindo vênia a Vossa Excelência e aos que a acompanharam, eu vou acompanhar a divergência do ministro Luiz Fux. Já tive, inclusive, a oportunidade de despachar liminar em mandado de segurança a respeito de terceiro mandato consecutivo em órgão de direção no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, suspendendo decisão do Conselho Nacional de Justiça, que havia determinado o impedimento da posse do ministro Dallazen como presidente do TST a uma semana da posse de Sua Excelência.
Então, fazendo referência aos argumentos que lá lancei, somados ao que agora lançou o ministro Luiz Fux, eu peço vênia para julgar improcedente a ação. Pois não, agradeço a Vossa Excelência, ministro Ricardo Lewandowski. Senhora presidente, eu vou fazer uma brevíssima consideração de ordem jurídico-constitucional e também uma consideração também muito singela de ordem política. Do ponto de vista jurídico-constitucional, para mim é muito tranquilo afirmar, na esteira do que Vossa Excelência acaba de consignar, que a magistratura sempre foi considerada una e nacional, portanto, objeto de um tratamento uniforme. É isto que o artigo 93 da Carta Magna pretendeu imprimir ao conjunto de todos os juízes neste aspecto. Nós temos uma vasta e farta jurisprudência no sentido de entender-se que a Loman foi sim recepcionada pela Constituição de 1988. Vossa Excelência, senhora presidente, citou uma série de precedentes. Eu também aqui, na minha pesquisa, encontrei vários, alguns coincidentes com aqueles que já foram mencionados pelos colegas. Por exemplo, a medida cautelar na ADI 2370, relatada pelo ministro Sepúlveda Pertence, questão de ordem na ADI 841, relatada pelo ministro Carlos Veloso, a ADI 1503, relatada pelo ministro Maurício Correia. Todos dizem que o artigo 102 da Lei Complementar 35 de 79, que é a nossa Loman, deve ser necessariamente observada pelos tribunais. E já foi dito aqui que o artigo 102 da Loman proíbe expressamente a reeleição. E diz mais, quem tiver exercido quaisquer cargos de direção por 4 anos ou de presidente não figurará mais entre os elegíveis. Se nós levarmos, e digo isso com devido respeito, a extremos, a autonomia regimental dos tribunais no que toca à eleição de seus dirigentes, nós poderíamos, talvez, cogitar que algum tribunal, ao invés do presidencialismo, que é a norma, adotasse o parlamentarismo na gestão de seus trabalhos. Isso me parece absolutamente impossível, incompatível com o espírito que norteia a Loman. Mas queria trazer mais um dado, este também de natureza política, é que a Corte se debruçou sobre o Estatuto da Magistratura, que vai substituir a Loman, durante mais de 10 anos. Tivemos várias comissões que se sucederam, ouvimos as associações de magistrados, o público em geral, a advocacia, gerações de ministros que passaram pela Corte, e todos acabaram se unindo no sentido de elaborar alguns dispositivos que passaram incólume por várias discussões e restaram aprovados no que diz respeito ao futuro Estatuto da Magistratura Nacional, a exemplo do artigo 25, que foi aprovado, eu tenho aqui a ata, na ata da 9ª sessão administrativa realizada em 18 de novembro de 2015, em que se diz expressamente, no artigo 25, esse dispositivo foi aprovado, o seguinte: os tribunais elegerão por votação secreta os titulares dos cargos de direção com mandato de 2 anos, proibida a reeleição. Aí se diz o seguinte, parágrafo 1º, são cargos diretivos, o de presidente, o de vice-presidente e o de corregedor. Mais tarde, ou mais adiante, melhor dizendo, no artigo 27, disse o seguinte: são inelegíveis para qualquer cargo diretivo, salvo se não houver candidato elegível. Inciso 2º, quem tiver exercido o cargo de presidente. Portanto, é vontade expressa da própria Corte de que não haja a possibilidade de reeleição. Isso foi discutido por nós e aprovado pelos ministros presentes numa sessão administrativa especialmente convocada para tal.
E eu não posso também ter outro entendimento, porque em 2014, no final do semestre, não me recordo bem a data, tenho aqui, posso conferir se necessário for, eu votei no Conselho Nacional de Justiça, acompanhando o voto do relator, que foi o conselheiro Fabiano, no sentido de que o artigo 102 estava, sim, em vigor e proibia a reeleição. Tratava-se de um caso... É este caso, né? Bom, então é este caso. Pensei que já seria esse novo do Rio de Janeiro. Mas, de qualquer maneira, eu votei nesse sentido e não poderia agora mudar de entendimento. De maneira que adoto a compreensão que Vossa Excelência tem da matéria para julgar inconstitucional, portanto, procedente a ação direta de inconstitucionalidade, tal como proposta pela Procuradoria-Geral da República. Pois não, agradeço a Vossa Excelência. Eu não sei se Vossa Excelência estava fazendo uma referência a um caso, quando diz do parlamentarismo, que foi proposto por um tribunal efetivamente. Eu nem sabia. Foi proposto? Porque acho que Vossa Excelência estava saindo, foi na nossa transição, que se elegesse um presidente do Tribunal de Justiça para a representação do tribunal e elegeria um primeiro vice para as funções administrativas. Eu pensei que era desse caso. Não, eu elaborei em tese. Pois é, a tese de Vossa Excelência já está na prática. Pois não. Proposta. Não sei se passou, enfim. Tá bem. A imaginação é muito fértil, então. Ministro Gilmar Mendes. Obrigado, presidente. Eu também, presidente, com as vênias devidas, vou acompanhar Vossa Excelência em toda a extensão. Acho que são inúmeros, acho que temos centenas, creio que, de casos nesses anos todos em que o tribunal reitera a argumentação de que a Loman foi recepcionada na sua integralidade e que ela supre, portanto, enquanto não vier o prometido Estatuto da Magistratura, ela supre as inteiras a ausência deste complexo normativo prometido e jamais aprovado por razões que nós conhecemos. Tenho a impressão também, como já foi também ressaltado, que, do ponto de vista de política judiciária, afirmar a não recepção pontual deste ou daquele dispositivo, que tem um caráter orgânico, do Estatuto da Magistratura, de forma seletiva, em função de pressões que vêm dos próprios tribunais, geraria, num judiciário que se pretende de organização nacional, um quadro de desorganização e, muitas vezes, mesmo de caos. Quais seriam as normas que foram recepcionadas, quais outras que não foram, né, gerando, portanto, uma série de perplexidade. Esta questão, essa já foi objeto de muito debate no tribunal e muitos rememoraram até mesmo as razões que levaram o tribunal, que à época concebeu este projeto, à frente o ministro Rodrigues Alckmin, de encerrar com um ciclo de politização e, às vezes, de partidarização do judiciário local. Era esse o propósito. Isso está nos documentos, né, da chamada reforma do judiciário. O propósito era, de fato, restringir a politização do judiciário com todos os seus consectários. E, à época, nós não tínhamos tribunais tão grandes como temos hoje. Só para ver, o Tribunal de São Paulo tem 360 membros. O do Rio, mais de 100. 160? 175. 175. Portanto, nós estamos a falar de grandes possibilidades, né, de conflitos e de instabilidade. Na sequência do que falou agora o ministro Lewandowski e foi referido pela ministra Carmen, uma imaginação institucional poderia levar, daqui a pouco, a, sei lá, por que não inspirar-se no modelo americano e ter um Chief Justice permanente num tribunal? Tudo seria possível,
né, se nós não encontrássemos limites num modelo que se pretende minimamente organizado. De modo que entendo até que nós devemos ter bastante cuidado no que diz respeito a essa flexibilização em relação à LOMAN, até que consigamos deliberar sobre esses temas tão desafiadores. Ou mesmo, se aqui ou acolá tivermos pontos de estrangulamentos, devemos assumir com clareza a necessidade de fazer reformas pontuais na própria lei orgânica da magistratura e fazê-la atualizada em face da Constituição. Mas não aqui ou acolá escolher pontos que, sem ter contradição clara com o texto constitucional, por algum tipo de juízo de conveniência ou de inconveniência, passar a não mais aplicá-los. Portanto, com essas considerações, acompanho Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Marco Aurélio. Certamente teremos nova eleição no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, porque a maioria absoluta está alcançada, de 7 votos. Considero a lei das leis e considero a clareza absoluta, porque está em bom vernáculo, do disposto no parágrafo 3º do artigo 103 da Constituição Federal. O que nos vem, conforme já ressaltei de forma muito clara, cessando qualquer interpretação desse dispositivo, e nos vem para justificar, inclusive, a participação da União em processo objetivo, em que se impugne diploma estadual, quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade em tese de norma legal ou ato normativo, citará previamente o advogado-geral da União. Parou aqui o Constituinte de 1988? Não. Foi adiante, que defenderá o ato ou texto impugnado. O advogado-geral da União não é no processo objetivo, parecerista. Não emite simples parecer. Atua como curador do ato normativo atacado. Fora isso, é desconhecer, presidente, o texto da Constituição Federal, que a todos, inclusive ao Supremo, e eu diria especialmente ao Supremo, submete, já que o Supremo é o guarda-maior desse documento. A resolução do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro versa reeleição? A resposta é negativa. Não versa reeleição, porque reeleição pressupõe continuidade no cargo. Pressupõe sequência de mandatos. A resolução versa eleição, no que aponta que é possível alguém que já foi presidente voltar a sê-lo, desde que haja entre a presidência anterior e um novo escrutínio duas gestões evidentemente implementadas por integrante ou por integrantes diversos. Não posso pronunciar-me em processo objetivo a partir de possível conflito entre o ato normativo impugnado, da inicial, da ADIM,
e lei, pouco importando se a lei é ordinária, no bom sentido, ou se é uma lei complementar. A norma parâmetro é e será sempre, por isso se versa controle de constitucionalidade e não de legalidade, a Constituição Federal. A César o que é de César. Processo para mim. Não tem capa. Processo para mim não revela a ponto de considerar-se praticamente de forma cega interesse subjetivo envolvido. O que tínhamos na Constituição de 1967 e considerado algo que, imagino já, página virada, o pacote, o célebre pacote de abril de 1977, ou seja, o que tínhamos na Constituição de 1967, considerada, porque a regência anterior era diversa, mesmo durante regime de exceção, considerada a emenda constitucional número 7, de 13 de abril de 1977. Tínhamos algo que realmente direcionava a regência da eleição para os cargos diretivos dos tribunais à LOMAN. Vou ler o preceito para documentação, para ficar nos anais do tribunal. Compete aos tribunais eleger seus presidentes e demais, demais titulares de sua direção, vírgula, observado o disposto na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. O texto anterior, simplesmente, antes do pacote de abril, simplesmente dispunha que incumbia aos tribunais eleger seus presidentes e demais titulares de cargos de direção, abrindo margem, como vinha ocorrendo até o pacote de abril de 77, abrindo margem à disciplina mediante o regimento interno. Faço um parênteses para dizer que estou aqui a primar pela coerência, porque sempre sustentei a tese que vou sustentar neste caso. E reporta-me a ação direta de inconstitucionalidade, por sinal também do Rio de Janeiro, originária do Rio de Janeiro, relator ministro Ilmar Galvão, a 1422, em julgamento ocorrido no dia 12 de novembro de 1999, 17 anos atrás. Quando fiquei vencido, mas não convencido, tivemos o julgamento de outras ações diretas de inconstitucionalidade. Sempre reafirmei, sempre afirmei essa convicção que agora estou a exteriorizar, de que não temos mais uma camisa de força na qual colocados os tribunais do país, inclusive o Supremo. Liberei, presidente, para julgamento duas ações diretas de inconstitucionalidade que têm alguma ligação com esse tema. Refiro-me às ações diretas de inconstitucionalidade 2.974 e 3.504. Mas
Não logrei, muito embora tenha liberado a primeira em 2013, a segunda em 2013, a 3.504, e a primeira em 2008, 18 anos passados, não logrei ver essas ações inseridas na pauta dirigida, né? Hoje, a regência da matéria, e não tenho saudade alguma do pacote de abril, nem da Constituição que o ministro Sepúlveda pertence, cansou de dizer neste plenário, decaída. Hoje, a Constituição Federal consagra a autonomia, como ressaltou o ministro Luiz Fux, a autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário. Assim o é, tendo em conta o disposto no artigo 99. Ao Poder Judiciário é assegurada a autonomia administrativa. Eu indagaria que a autonomia é essa. E somente a Constituição Federal pode se limitar a ela própria e financeira. Indo ao artigo 96, que versa a competência privativa dos tribunais, nós temos que o inciso 1, a linha A, prevê eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos. A proximidade aí do regimento interno, né, considerada a previsão quanto à eleição dos órgãos diretivos, sinaliza alguma coisa, com observância de que, da Lomã, como estava na carta pretérita, presente o pacote de abril, não, com observância, segundo o texto constitucional, das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. Presidente, o Poder Judiciário deve ser diferente. O Poder Judiciário deve ser diferente quanto à administração dos demais poderes. O que nós temos, e a interpretação da Constituição Federal deve ser sistemática, levando-se em conta os diversos dispositivos, quanto às duas casas do Congresso Nacional, em termos de eleição da mesa diretiva. Abro a lei das leis mais uma vez e constato no parágrafo 4º do artigo 57 que cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas, para mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição. Que eleição? Na eleição imediatamente subsequente. A interpretação desse preceito é conducente a assentar-se que quem já foi presidente de uma das casas pode voltar à cadeira, desde que não haja eleição para período subsequente àquele em que nela esteve. Essa é a disposição quanto ao Poder Legislativo. Mas se entende que, no tocante ao Poder Judiciário, há uma previsão, sob a minha ótica, só se for oculta,
há uma previsão em sentido diametralmente oposto. E em relação ao Executivo, o que é que nós temos? Considerada a emenda constitucional 16 de 97, nós temos nos 3 patamares, federal, estadual e municipal, a possibilidade de reeleição. E aí se diz que a reeleição é possível para um período, mas se cola a referência a esse período, e estamos aqui a cogitar de reeleição, e a resolução do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro não versa a reeleição, né? Um período subsequente. Da mesma forma, ao contrário do que ocorre na América do Norte, né, em que fica aquele que foi reeleito impedido de voltar à cadeira, é possível no Brasil, considerada a lei básica, é possível que presidente da República, ex-presidente da República, que bisou o mandato, que foi reeleito no passado, vir novamente a ocupar a cadeira, desde que haja um mandato aí interregno. Um mandato interregno, e, no caso, a resolução do Estado do Rio de Janeiro previu não a necessidade de ter-se um mandato no interregno, mais 2 mandatos. Presidente, não posso entender que a autonomia administrativa versada no artigo 99 da Constituição Federal seja uma autonomia mitigada, onde o legislador não distingue, não cabe, sob pena de reescrever-se o preceito, ao intérprete fazê-lo. E a mais, presidente, eu não sei como é que eu posso ser rotulado a esta altura, porque eu já fui 3 vezes presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E havia, já que somos 3 egressos do Supremo, e qualquer dos 3 pode chegar à cadeira de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, havia quem não tinha sido ainda presidente da Corte. Será que o Tribunal Superior Eleitoral colocou em segundo plano a Lomã? Porque a Lomã revela também, no artigo 102, que quem já foi presidente não pode voltar à cadeira antes que os demais o sejam integrantes do tribunal. Presidente, reafirmando a minha fé na Constituição Federal, reafirmando o que tive várias vezes a oportunidade de veicular neste plenário, julgo improcedente o pedido formulado na inicial desta ação direta de inconstitucionalidade, porque tenho muita dificuldade em dizer, já que não posso proceder ao cotejo simplesmente com a lei orgânica da magistratura, que preceito da Carta de 1988, democrática por excelência, em seguida, né? foi violado pelo Tribunal de Justiça quando aprovou a resolução atacada nesta dia. Como voto? Agradeço a Vossa Excelência e proclamo o resultado. A ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 3º da Resolução número 1 de 2014, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, vencidos os ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e Marco Aurélio. Com o advogado presente para sustentar oralmente, eu aprego para julgamento o recurso extraordinário 635-336, procedente de Pernambuco, relatado pelo ministro Gilmar Mendes, sendo recorrente o Ministério Público Federal, recorrido ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.
Recorrida também à União e Ovídio Araújo Barros e outros. Ministro Gilmar, Vossa Excelência, inicialmente fará o relatório, pois haverá sustentação oral. Tem a palavra. Eu vou tentar fazer, já que temos sustentação, vou fazer um relatório resumido. Pois não. Aqui o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que manteve a expropriação de imóveis utilizados para a plantação de maconha na forma do artigo 243 da Constituição Federal, regulamentado pela Lei 8.257/91. No recurso extraordinário, aponta-se violação ao artigo 243, caput da Constituição. Discute-se nos autos a natureza jurídica da responsabilidade do proprietário, se objetiva ou se subjetiva, decorrente da constatação de que foi localizado em sua propriedade cultivo ilegal de plantas psicotrópicas. O recurso extraordinário foi admitido pelo Tribunal de Origem. Em 26 de 5 de 2011, este tribunal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional. A Procuradoria-Geral opinou pelo provimento do recurso. É esse o relatório. Agradeço a Vossa Excelência. Convido a doutora Grace Maria Fernandes, ministra advogada-geral da União, para proferir a sua manifestação pela União. Vossa Excelência tem até 15 minutos para se pronunciar e está com a palavra. Obrigada. Excelentíssima senhora ministra-presidente, senhora ministra, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral da República. A discussão travada no presente recurso extraordinário, RE com repercussão geral, é importante para o INCRA e para a União, porque, em última análise, discute se, para que a União possa expropriar aquelas terras no âmbito das quais se constatou a existência de cultivo de plantas psicotrópicas, se previamente a União necessita aferir se o proprietário praticou algum ato, ou se ele teve culpa, ou mesmo dolo, ou mesmo anuiu e foi omisso em relação ao zelo que deve ter com relação à sua propriedade. A tese do requerente vai no sentido de que essa responsabilidade deve ser subjetiva e que a responsabilidade subjetiva é aqui melhor, digamos, a melhor interpretação se daria o artigo 243 da Constituição Federal, caput, porque, segundo a tese colocada, se garantiria de uma forma mais eficiente o direito de propriedade e também penalizaria o criminoso. Para a Advocacia Geral da União, para o INCRA, na verdade, o artigo 243, e a resposta está no próprio artigo 243, o artigo 243 não exige nenhum tipo de aferição, de exame, de análise prévia em relação a qualquer elemento subjetivo quanto à responsabilidade desse proprietário. O artigo 243 caput, ele é expresso ao consignar que as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país, onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas, serão expropriados na forma da lei, é o que diz o dispositivo, e destinadas à reforma agrária ou programas de habitação popular, sem que o proprietário tenha direito a qualquer indenização. É isso que se extrai, resumindo, da leitura do artigo 243 da Constituição. Em nenhum momento o dispositivo exige do poder público qualquer enfrentamento ou análise prévia com relação à eventual culpa ou mesmo qualquer conduta do proprietário. Na prática, o que o dispositivo exige? Única e exclusivamente a mera comprovação de que há, naquela área, uma cultura ilegal de plantas psicotrópicas. O dispositivo não contém aferição de dolo, não contém aferição de culpa. A culpa, o elemento subjetivo é estranho ao preceito, mas há sim um elemento objetivo que o dispositivo exige. E que elemento objetivo é esse? Justamente a aferição objetiva da existência do cultivo de uma planta psicotrópica, portanto, um cultivo ilegal. E isso também por uma razão muito simples, porque
esse dispositivo, ele traduz uma verdadeira política pública de combate ao narcotráfico. E mais, esse dispositivo, ele se alinha ao que a Constituição Federal estabelece quando assegura o direito de propriedade, porque assegura o direito de propriedade, mas diz expressamente que a propriedade deverá atender a sua função social. E a função social da propriedade somente é atendida quando é utilizada para fins lícitos. E quando essa propriedade é utilizada para fins ilícitos, por óbvio, ela cumpre uma verdadeira função antissocial. Aliás, essa função antissocial foi expressamente já reconhecida por essa Suprema Corte, quando do julgamento do RS 543-974, quando o Supremo Tribunal Federal examinou, interpretou a expressão gleba, oportunidade em que era o advogado-geral da União, o eminente ministro Dias Toffoli, em que o Supremo Tribunal Federal entendeu que a área a ser expropriada deveria ser toda a área e não somente aquela em que se tinha a constatação do plantio ilegal. Naquela oportunidade, o ministro Eros Grau disse expressamente que áreas em que se tem a constatação desse tipo de plantio, há sim uma função antissocial da propriedade, daí a razão pela qual essa propriedade se sujeita à penalidade mais severa, que é a expropriação sem direito a qualquer tipo de indenização. Nessa oportunidade, inclusive, o eminente ministro Marco Aurélio, ele foi muito preciso quando se alinhou ao entendimento de que o perdimento deveria ser total do imóvel, mas destacou claramente que, nesse caso, pouco seria importante aí que o plantador da erva não fosse o proprietário. Por quê? Segundo expressamente consignou o eminente ministro Marco Aurélio, não há essa especificidade no próprio artigo. E é exatamente essa discussão aqui travada. Não há especificidade no artigo 243. Não se exige qualquer análise em relação a esse elemento subjetivo. Também o eminente ministro Dias Toffoli, quando do início de julgamento de 2 recursos extraordinários no âmbito da primeira turma, RE 402-839 e o RE 436-806, o ministro Dias Toffoli também ressaltou de seu voto, o julgamento ainda está pendente de definição, que a sanção prevista no artigo 243 não exige qualquer tipo de análise de caráter subjetivo sobre o proprietário, recaindo a sanção sobre a propriedade. E é exatamente essa a perspectiva sustentada pela União e também pelo INCRA. Aqui, na tese sustentada pelo requerente, busca-se, na verdade, transpor para a medida expropriatória elementos inerentes ao direito penal, trazendo aí, ou buscando-se trazer, a noção da figura do criminoso, da figura daquele que efetivamente buscou o plantio ilegal, quando, na verdade, a questão da responsabilidade criminal ela vai ser adotada, mas no âmbito sujeitando à lei penal. Aqui se trata de uma medida específica, uma medida expropriatória, trazida pelo legislador justamente com a finalidade de combater, sim, o narcotráfico e de permitir uma política séria nessa área. E, aliás, interpretação em sentido inverso é que violaria o direito de propriedade. Porque o direito de propriedade, mais uma vez, destaca-se, ele somente tem o amparo da Constituição quando ele atende efetivamente à sua função social que resta violada quando a propriedade ela é utilizada para fins ilegais. É com essas considerações, senhora presidente, senhores ministros, que a Advocacia Geral da União pugna pelo desprovimento do presente recurso extraordinário, agradecendo a atenção de vossas excelências. Agradeço a vossa excelência e devolvo a palavra ao ministro relator. Presidente, como já foi demonstrado, a questão versada nos presentes autos diz respeito à natureza jurídica da responsabilidade do proprietário decorrente da verificação de existência de cultivo ilegal de psicotrópicos em seu domínio. Referida matéria teve repercussão geral reconhecida por esta Corte. A questão, ora, enfrentada é tema controverso no âmbito da jurisprudência dos tribunais regionais e também no Superior Tribunal de Justiça. Dos julgados proferidos pelo Tribunal Regional da Primeira Região, colhe-se o entendimento segundo o qual a responsabilidade do proprietário é subjetiva. De forma diametralmente oposta, tribunais regionais federais da 2ª e 5ª região consignam o entendimento no sentido de que a referida responsabilidade é objetiva. No Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 498-742, relator ministro Delgado, a posição a respeito da questão, ora em exame, se firmou no sentido de que a responsabilidade do proprietário é objetiva quando verificada a cultura ilegal de psicotrópicos em sua propriedade. Eu estou citando também a ementa do acordo. Mais recentemente,
o Superior Tribunal de Justiça tem se abstido de analisar a controvérsia ao argumento de que é eminentemente constitucional. Isso um agravo regimental da relatoria da ministra Eliana Calmon. Ressalva a redação original do artigo 243 da Constituição. As glebas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas serão imediatamente expropriadas e especificamente destinadas ao assentamento de colonos para o cultivo de produtos alimentícios e medicamentosos, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. A Emenda Constitucional 81 de 2014 alterou a redação do dispositivo aparentemente violado e disse, então, as propriedades rurais e urbanas de qualquer região onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração do trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado no que couber o disposto no artigo 5º. O Constituinte derivado na nova redação do dispositivo ampliou os casos de expropriação, incluindo a exploração de trabalho escravo como fato ensejador à intervenção estatal na propriedade. Por outro lado, passou a ser mencionada a necessária observância das garantias e direitos fundamentais encartados no artigo 5º da Constituição. Além disso, foi suprimida a previsão de que a expropriação seria imediata. De qualquer sorte, o debate sobre o caráter objetivo ou subjetivo da responsabilidade do proprietário segue atual. Aliás, nesse ponto, tem que não houve uma mudança substancial da norma constitucional, como será explanado. O artigo 243 da Constituição foi regulamentado pela Lei 8.257, 91. O decreto legislativo que deu origem ao diploma normativo continha disposições que conferiam à responsabilidade contornos claramente subjetivos. Nesse sentido, o artigo 19, que determinava a extinção da ação, caso comprovado que o terreno cultivado fora esbulhado, o parágrafo único do artigo 4º, que estendia a desapropriação à totalidade da área do imóvel, mas desde que comprovada a responsabilidade do proprietário, e o artigo 16, que determinava que a União indenizasse o condômino de boa-fé. Todos esses dispositivos acabaram vetados pelo presidente da República. Nas razões foi consignado que se tratou de veto jurídico fundado na incompatibilidade do cunho objetivo da responsabilidade, extraído do parâmetro constitucional com as disposições da nova legislação. Transcrevo trechos da mensagem 672, pelo qual o veto foi comunicado. O parágrafo único do artigo 4º. Da forma como está redigido o artigo 243 da Lei Maior, independe de comprovação de responsabilidade subjetiva do proprietário a expropriação de glebas onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas. Tal assertiva é facilmente comprovada pela leitura do dispositivo constitucional, uma vez que o artigo 243 caput optou por estabelecer como causa única para expropriação que haja cultura ilegal de plantas psicotrópicas nas glebas de qualquer região do país, não cabendo sequer indenização ao proprietário. Artigo 16, e seu parágrafo, ao determinarem as indenizações que enunciam essas disposições, ferem a Constituição. Se esta, em seu artigo 243, caput optou pela responsabilidade objetiva do proprietário sem qualquer indenização, como já se disse linhas atrás, não há falar em indenização ao coproprietário, ao nuproprietário ou ao senhorio sem se golpear a norma constitucional. E o artigo 19, sendo objetiva a responsabilidade do proprietário para fins do artigo 243 caput da Carta Magna, tal questão não deve ser discutida na ação expropriatória, sob pena de não ser atendida a celeridade do feito com o qual se preocupou o Constituinte, como se extrai da expressão imediatamente expropriadas. Como resultado, a lei entrou em vigor sem disposições que indicassem a necessidade de qualquer avaliação da culpa do proprietário. Esta vez, se de fato o caráter objetivo da responsabilidade é compatível com a Constituição Federal. A doutrina explica que o instituto previsto no artigo 243 da Constituição Federal não se traduz em verdadeira espécie de desapropriação, mas em uma penalidade ou confisco imposta ao proprietário que praticou a atividade ilícita de cultivar plantas psicotrópicas sem autorização prévia do órgão sanitário do Ministério da Saúde. Estou citando Diógenes Gasparini. De fato, a expropriação é espécie de confisco constitucional e possui caráter sancionatório. O Tribunal já teve a oportunidade de ressaltar que a Constituição Federal optou pelo rigor na norma em questão, RE 543-974, relator ministro Eros Grau. Daquela feita, apontou-se que a expropriação deveria ser estendida à totalidade do imóvel, indo além da área efetivamente plantada.
Na mesma linha, tenho que o rigor deve ser observado quanto à exigência de contribuição do proprietário para o fato. Em nenhum momento a Constituição Federal menciona a participação do proprietário no cultivo ilícito para ensejar a sanção. Pelo contrário, afirma-se que os imóveis serão expropriados sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Tem que o texto está longe de exigir que o proprietário tenha tomado parte ativa no cultivo. Ainda assim, não se pode negar que a medida é sancionatória, exigindo-se algum grau de culpa para sua caracterização. Seria incompreensível admitir que o proprietário esbulhado perdesse a pretensão rei persecutória porque o autor do esbulho opta por cultivar plantas psicotrópicas em seu imóvel. Uma medida dessa ordem seria claramente inadequada ao objetivo do Constituinte de evitar a produção de drogas em nosso solo. A nova redação, dada pela Emenda Constitucional 81, além de alargar as hipóteses de cabimento do confisco, aclarou a necessidade de observância de um nexo mínimo de imputação da atividade ilícita ao atingido pela sanção. Suprimiu o advérbio imediatamente, ligado à expropriação, serão imediatamente expropriados, também inseriu a imperiosidade na observância dos direitos fundamentais previstos no artigo 5º, no que couber. A própria menção à aplicabilidade do artigo 5º remete a um mínimo de proteção do proprietário que não é culpado pelo ilícito. De tudo, concluo que a responsabilidade do proprietário, muito embora subjetiva, é bastante próxima da objetiva. Tenho que a questão foi analisada de forma precisa por Carvalho Filho, para quem a responsabilidade do proprietário é subjetiva. No entanto, basta que incorra em culpa, ainda que invigilando, para que seja responsabilizado. Além disso, o ônus da prova da inexistência da culpa lhe incumbe, diz Carvalho Filho. O proprietário tem o dever de vigilância sobre sua propriedade, de modo que é de se presumir que conhecia o ilícito. Para nós, a hipótese só vai comprovar que o cultivo é processado por terceiros à sua revelia, mas aqui o ônus da prova se inverte, cabendo ao proprietário produzi-la. Neste caso, parece-nos tratar-se de fato de terceiro, não se consumando o pressuposto que inspirou essa forma de desapropriação. Isso no Manual de Direito Administrativo. Assim, a função social da propriedade aponta para um dever do proprietário de zelar pelo uso ilícito do seu terreno, ainda que não esteja na posse direta. Mas esse dever não é ilimitado, só se pode exigir do proprietário que evite o ilícito quando evitar o ilícito esteja razoavelmente ao seu alcance. Em suma, o proprietário pode afastar sua responsabilidade demonstrando que não incorreu em culpa. Pode provar que foi esbulhado ou até enganado por possuidor ou detentor. Nessas hipóteses, tem o ônus de demonstrar que não incorreu em culpa, ainda que em vigilando ou em eligendo. Saliento outro sim, que em caso de condomínio, havendo boa-fé de apenas alguns dos proprietários, a sanção deve ser aplicada, restará ao proprietário inocente buscar a reparação dos demais. Dessa forma, propunha a solução da questão constitucional em julgamento, adotando-se a seguinte tese. A expropriação prevista no artigo 243 da Constituição pode ser afastada desde que o proprietário comprove que não incorreu em culpa, ainda que em vigilando ou em eligendo. No caso concreto, o Tribunal Regional da 5ª Região assentou o estado demonstrado a participação dos proprietários, ainda que por omissão. O plantio da droga atingiu 2 imóveis com matrículas distintas, ambos com proprietários falecidos. A ação de expropriação foi contestada pelos herdeiros, que confirmaram ter a posse dos imóveis. Sustentaram apenas que cada um explora seu próprio lote do terreno maior. Como já afirmado, a responsabilidade de apenas um dos condôminos é suficiente para autorizar a desapropriação de todo o imóvel. Eventual acertamento da relação entre os proprietários deve ser providenciada em ação própria. Assim, a decisão recorrida, a meu ver, deve ser mantida e eu estou votando no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário. Senhor presidente, posso adiantar meu voto, por gentileza? Eu tenho um compromisso que já marquei antecipadamente, como anunciei a Vossa Excelência, pedindo escusas pela minha ausência. Eu quero dizer que estou acompanhando integralmente o relator. Eu entendo também que a menção ao artigo 5º, que faz o artigo 243 da Constituição da República, na redação que lhe deu a emenda Constitucional 81, dá um certo grau de garantia ao proprietário, ensejando que ele prove, mas cabe a ele o ônus da prova, que não agiu com dolo ou culpa, que ele não obrou, enfim, com a culpa invigilando ou ineligendo. E esta hipótese pode ocorrer de fato quando o proprietário, por exemplo, é vítima de um esbulho possessório. Então, está justificada
a meu ver, esta tese formulada pelo relator, com a qual eu concordo. Entendo também que, neste caso concreto, era uma anotação que eu já trazia em meu voto, há uma anotação no acórdão recorrido em que as folhas 415 se assenta com muita clareza que houve a participação dos proprietários. Portanto, como não se pode, em sede de RE, revolver fatos e provas no Supremo Tribunal Federal, eu entendo que, por todas essas razões, deve-se negar provimento a este recurso extraordinário. Então, peço licença para me retirar. Por favor, fique à vontade. Ministro Edson Fachin. Senhora Presidente, eminentes pares, ministro relator, ministro Gilmar Mendes, a conclusão a que o eminente ministro relator chega é pela manutenção da decisão recorrida. Na análise que fiz, senhora Presidente, também cheguei a essa conclusão, especialmente porque um dos fundamentos nucleares do recurso extraordinário é sugerir um juízo de proporcionalidade nessa interpretação. O juízo de proporcionalidade essencial nessa matéria foi feito pelo legislador constituinte e pela emenda constitucional que posteriormente introduziu elementos adicionais a esse dispositivo do artigo 243. Tenho para mim, portanto, que, se couber juízo de proporcionalidade, certamente não é deferido ao hermeneuta naquilo que não há espacialidade de interpretação, porque o legislador constitucional constituinte ou derivado já o fez. Por outro lado, no que diz respeito ao cerne da fundamentação, é verdade que a emenda constitucional 81 faz introduzir ao final desse dispositivo uma referência ao artigo 5º que garante a inviolabilidade de vários direitos, dentre eles do direito à propriedade. O que significa que, em determinadas hipóteses, o ministro Gilmar Mendes, eminente relator, citou o caso do esbulho possessório. Ferida a circunstância da esfera jurídica proprietária, acredito que essa disposição final abra uma janela de análise para tal circunstância. De qualquer sorte, não é hipótese e tenho para mim que a regra é a regra da responsabilidade objetiva, pelo menos na percepção segundo a qual a redação originária e mesmo a redação emendada deixou clara a expressão sem qualquer indenização ao proprietário. Eu vou juntar declaração de voto nesse sentido, assentando, sem embargo dessas considerações que eu estou a fazer, que é objetiva a responsabilidade para fins de expropriação nos termos do artigo 243 da Constituição da República. Com essas considerações e com a declaração que vou juntar, estou acompanhando o eminente relator. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Roberto Barroso. Presidente, eu estou acompanhando o relator e estou de acordo com a tese proposta, que é a seguinte: a expropriação prevista no artigo 243 da Constituição Federal pode ser afastada desde que o proprietário comprove que não incorreu em culpa, ainda que invigilando ou ineligendo. Eu acho que essa é uma boa solução, porque afasta a responsabilidade puramente objetiva, que eu teria dúvida de consagrar, sobretudo sem lei, porém, de certa forma, promove uma inversão do ônus da demonstração. Acho que é uma solução boa que eu estou acompanhando. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Teori Zavascki. Senhora Presidente, não há dúvida, como bem ressaltou o ministro relator, que nós estamos aqui diante de uma providência constitucional de caráter sancionatório. Eu digo que não é compatível com as garantias constitucionais, e esse artigo 243 tem que ser interpretado segundo o sistema constitucional, inclusive com as garantias próprias do artigo 5º. Eu digo, não é compatível com as garantias constitucionais um sistema sancionador fundado em responsabilidade objetiva pura e simplesmente. Isso, todavia, não impede que se fixem presunções de dolo ou culpa, desde que se tratem de presunções relativas, juris tantum, ou seja, que admitam demonstração em sentido contrário. No meu entender, esse é o caso do artigo 243.
há nele hipótese típica de presunção juris tantum da presença do elemento subjetivo de dolo ou culpa do proprietário. Presunção que, todavia, admite prova em contrária do interessado. Com essas breves considerações, eu chego exatamente à mesma conclusão do eminente relator, que eu acompanho, inclusive na tese. Agradeço a Vossa Excelência, ministra Rosa Weber. Senhora presidente, eu tenho também uma declaração de voto escrita, vou juntá-la aos autos, mas acompanho o voto do eminente relator e a tese por ele formulada, na medida que, na mesma linha do voto agora do ministro Teori Zavascki, entendo que é possível, sim, a interpretação que consagra uma presunção juris tantum de dolo ou culpa, com a consequente inversão do encargo probatório. É como voto, negando provimento ao recurso extraordinário. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Luiz Fux. Senhora presidente, eu também vou acompanhar integralmente o eminente relator Gilmar Mendes, destacando que, muito embora possa não parecer significativa, mas a expressão da Constituição, ela visa exatamente a fazer uma distinção entre a desapropriação e a expropriação. Aqui é caso de expropriação, que é uma hipótese de desapropriação com fisco, que, tanto quanto pude pesquisar, vem prevista essa expropriação na Convenção de Viena contra o tráfico de entorpecentes, está na nossa Constituição, e eu cito aqui vários países que tratam do denominado confisco alargado, que é mais ou menos isso que a nossa Constituição preconiza. Há um acórdão aqui também do ministro Eros Grau e um recurso extraordinário no qual o ministro Carlos Aires de Brito se manifestou sobre a função antissocial da propriedade. Com esses fundamentos, e depois fazendo a juntada de voto, eu acompanho integralmente o voto do ministro Gilmar Mendes. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli. Senhora presidente, já tive a oportunidade de votar, como foi dito da tribuna, em 2 recursos extraordinários de minha relatoria na primeira turma, de número 402.839 e 436.806, no sentido defendido pela União. Naquela oportunidade, eu votei no sentido do provimento do recurso da União. Vossa Excelência pediu vista. Esses casos estão pendentes de julgamento, de continuidade de julgamento. Aqui, no caso concreto, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, quem é recorrente é o Ministério Público e a União é recorrida, assim como o INCRA. Então, fazendo remissão ao voto proferido nestes 2 recursos extraordinários, que eu subscrevo novamente neste momento, não vou fazer a leitura, mas vou fazer a juntada, eu acompanho o eminente ministro relator. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Marco Aurélio. Chegou rápido a minha vez. Fui surpreendido, presidente. Presidente, na flexibilização da lei de tóxicos, sempre fiquei vencido neste plenário. Isso ocorreu quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, necessariamente, como estava previsto antes, fechado. Isso ocorreu quanto a ter-se a prisão em flagrante do traficante como título a justificar a provisória. Isso ocorreu também quando o tribunal glosou a proibição de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Cumpre saber a natureza da norma do artigo 243 da Constituição Federal, considerada a emenda constitucional número 181 de 2014. Trata-se de uma norma penal? Não, não se trata de uma norma penal. O que se tem nesse artigo é uma norma a encerrar uma sanção patrimonial e, diria, uma expropriação e não desapropriação, sanção. E aí, o critério a prevalecer de início não é o critério sequer subjetivo, como ocorre no campo do direito penal.
é um critério objetivo mesmo, né? E, no caso, de qualquer forma, ainda se pode cogitar do elemento subjetivo, que é a culpa, porque é íncita a propriedade e a vigilância pelo titular. E ele não implementaria, né? A vigilância não estaria a implementar caso mantida plantação de entorpecente na respectiva propriedade. Não há na Constituição Federal qualquer direito absoluto, muito menos o direito de propriedade. E se de um lado é garantido o direito de propriedade, foi ressaltado da tribuna pela nossa advogada-geral da União, é preciso que essa propriedade atenda à função social. Mais do que isso, ao versar o inciso 24 do artigo 5º, a desapropriação, e não estamos, como já ressaltei, no campo da desapropriação, mas da expropriação sanção, se diz que a desapropriação pressupõe, né, o interesse social e a justa e prévia indenização em dinheiro. Mas há uma ressalva, mesmo na desapropriação, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. O presidente da tribuna foi citado voto de minha lavra, né? E não me recordava mais dele, porque eu vou virando a página no ofício judicante a cada dia, né? Em que apontei que não caberia sequer distinguir o espaço, mesmo porque o imóvel geralmente tem matrícula única no registro competente. Por isso, provejo o recurso extraordinário interposto. Perdão, desprovejo. Eu pensei que aqui estivesse a recorrer ao Ministério Público Federal para tornar prevalecente o 243, por isso cometi o equívoco. Hein? O recorrente é o Ministério. Não, é o Ministério Público, por isso é que eu já ia quase incidindo em erro, né, imaginando, né, algo diverso. É o Ministério Público Federal. Pois não. Agradeço a Vossa Excelência. Também eu nego provimento ao recurso acompanhando o ministro relator. O caso é de expropriação, ou seja, de transferência sem indenização, diferente da desapropriação, que é só uma mudança de titularidade mediante e prevista no artigo 5º da Constituição, mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Por isso, neste caso, realmente se tem um quadro jurídico-constitucional diferente. Eu faço a juntada do voto e proclamo o resultado, recurso ao qual se nega provimento nos termos do voto do relator, portanto, com aproveitamento da tese de Vossa Excelência, ministro Gilmar Mendes, no sentido de poder ter a possibilidade de haver, por parte do proprietário, a comprovação de excludente, digamos, da sua condição. Eu coloquei exatamente isso, presidente. A expropriação prevista no artigo 243 da Constituição Federal pode ser afastada desde que o proprietário comprove que não incorreu em culpa, ainda que em vigilando ou em elegendo. Pois não. É a proclamação do resultado. Senhores ministros, a despeito de serem 16 horas e nós temos feito a sessão matutina, o que eu disse que levaria a uma diminuição desse termo vespertino, há um único processo de relatoria da ministra Rosa Weber, que tem um advogado que está esperando para falar. Eu indago se poderíamos chamar só este processo, sem intervalo, e na sequência encerraríamos, se põe de acordo Vossas Excelências. É o recurso extraordinário 605.506. Senhora presidente, eu até tenho aqui o voto, mas eu acho que é uma questão bem complexa. Usaríamos todos os eleitoral hoje, uma situação complexa. A outra alternativa, se Vossa Excelência entender razoável, seria, então, Vossa Excelência ler o relatório, ouviríamos o advogado e amanhã iniciaríamos por este voto. Eu não tenho nenhuma dificuldade de fazer isso amanhã. Posso fazer agora também, senhora presidente.
Mas fica a critério Apenas de porque o advogado esperou até agora e... Mas, excelência, Se você... pela Fazenda Nacional, poderíamos também ter Ok, amanhã... então atendo a ponderação da relatora e, portanto, agradeço aos senhores ministros, ao vice-procurador-geral, aos senhores advogados, secretária-geral. Declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos uma ótima tarde.